Isso não é difícil, é de física. Estamos aqui mais uma vez para vamos conversar a respeito da prova do Enem 2019. Eu separei em 3 blocos de questões para poder a gente discutir a questão, as leis, a interpretação física do problema em cada um deles. Nesse primeiro bloco, a gente tem ótica, hidrostática e eletricidade, né? Além desses 3 temas aí, nós temos também a termodinâmica, que acabou ficando nos outros blocos, na parte de calorimetria, que foi forte aí no Enem 2019, tá bem? A hidrostática aqui está representando a mecânica, também uma parte forte nessa edição do Enem. Nós vamos estar discutindo aí cada um deles. Ao final, se você gostar, você dá um like aí pra gente aí e vamos embora. Primeira questão, ótica. Como sempre, ótica está em toda a edição do Enem, em todas as edições do Enem nós temos a ótica, reflexão, refração, difração, interferência, né, ondas, espelhos, lentes, a ótica de uma maneira geral. Nessa prova em específico, a questão das cores, nós vamos ler a questão para a gente entender. Eu vou lendo e também vou fazer uma interpretaçãozinha aqui para a gente poder entender o problema, tá bom? Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelho, um para tons azuis e outro para tons verdes. Então, com esses 3 cones, uma paradinha na leitura, com esses 3 cones, vermelho, verde e azul, nós vamos combinando essas cores e formando as demais, conforme vai ficar claro aqui nesse problema, tá bom? Continua a seguinte coisa: as diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então, nós temos uma figura no problema, isso é muito importante, a visualização correta, o entendimento da figura do problema. Muitas vezes a solução, como nesse caso, passa pelo simples entendimento da interpretação correta da figura do problema. Continuando a leitura, a protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Então, nesse tipo de problema, que é a protanopia, a pessoa tem um problema para enxergar o tom vermelho. Quase não enxerga ou até não enxerga o vermelho. Bom, considere um teste, então, com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal e outra com um caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que eles são mostrados. Entregue vários cartões, pessoal, esse é dessa cor, esse é dessa cor, esse é dessa cor, eles vão entregando, né? São utilizadas as indicações da figura. No problema, vai ser questionado, né? Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Então, vai entregando para os 2, num deles, os 2 vão dizer assim: essa cor é a mesma cor, tá bem? A esse propósito, estudiosos têm demonstrado que é muito importante nas provas de uma maneira geral, especificamente na prova do Enem, que você comece a sua leitura, ou pelo menos que não seja o começo, mas que seja uma parte muito importante da sua resolução, a pergunta. Às vezes, começar pela pergunta é melhor, porque você já busca na leitura do texto os elementos mais importantes para responder aquilo que você está sendo questionado, tá bem? Então, qual dos cartões, as 2 pessoas, o normal e o que tem a protanopia, qual cartão eles vão enxergar a mesma cor? Então, nós vamos voltar aqui na figura. Essa é a figura que foi apresentada, um pouco modificada aqui, para que vocês possam entender
perfeitamente o problema. Então, eu tenho aqui, ó, vou rabiscar aqui só para vocês poderem ver. Vamos tirar esse texto aqui, tirar esse texto. Eu vou deixar aqui no pincel, que aí, veja bem, ó, esse círculo aqui é o círculo do vermelho. Aqui é o círculo do verde e aqui é o círculo do azul. E aí, veja bem, se eu pego o meu vermelho e misturo com o meu verde, eu tenho então o amarelo. Amarelo é a combinação do verde e o vermelho, como indica a figura, né? Então, o magenta é a combinação do vermelho com o azul. Tudo bem? Entendido isso? Veja bem que há uma parte aqui que é a interseção das três cores que forma então o branco, a mistura de todas as cores. Tá bem? Ora, se a pessoa então não vai enxergar o vermelho, logo ele não vai enxergar toda essa área vermelha, ele não vai enxergar. Então ele não vai enxergar o amarelo, ele não vai enxergar o próprio vermelho, porque ele não tem os cones vermelhos, ele não vai enxergar o magenta, porque o magenta é a combinação do vermelho com o azul. Então essa parte em vermelho, nada disso ele vai enxergar perfeitamente. Portanto, o que ele vai enxergar perfeitamente de acordo com a outra pessoa normal? Ora, ele vai enxergar o verde, porque o verde não depende do vermelho. Ele vai enxergar o ciano, porque o ciano também não depende do vermelho. E vai enxergar o azul, porque também não depende do vermelho. Todas as demais cores, reparem, dependem do vermelho. Então, na resposta, poderia ter verde, ciano ou azul, qualquer um desses três, ele enxergaria perfeitamente igual aos demais. Nós vamos voltar ao gabarito, né? E ver que entre esses três, ó, verde não tem, ciano não tem, mas nós temos aqui o azul, que é a resposta correta do problema. Veja bem, a cor azul, ó, não depende do vermelho. O azul está aqui, né? É sozinho. Ele, inclusive, é um dos cones básicos aí. Então, a nossa resposta para essa questão simples, o entendimento desse esquema já me dá a resposta aí do meu problema, tá bom? Muito bem. Se tiver pergunta, manda, escreve lá no site, a gente vai e responde para você, tá? A segunda questão, uma questão muito importante, é uma questão de hidrostática, parte da mecânica que estuda aí a pressão, as densidades, né, o empuxo. Nesse problema em específico, nós temos aí a questão da pressão exercida por um elemento. Então, tem fórmula, vou escrever a fórmula aí que nós vamos utilizar, uma questão também simples, mas que tem elementos aí importantes aí que tem que ser determinados, tá bem? Então diz o seguinte: dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A, e a outra de passeio, a bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto a largura. A largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrar os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, né, ele tem a pressão A e pressão B, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sobre os mesmos esforços muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta MA e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando-se as pressões
e massas de ar comprimido nos pneus da bicicleta? Temos. Então, qual é a relação entre as pressões e as massas? Nesse problema, nós temos uma fórmula para a gente analisar, a fórmula da pressão, mas os dados são muito importantes. Eu vou destacar aqui, ó, esse dado, ó, pode-se considerar que a massa de ar no pneu A e no pneu B são diretamente proporcional aos seus volumes. Esse dado é muito importante. E a área, vamos destacar aqui, está aí esse dado a respeito da área é muito importante. Então vamos lá para a solução da questão, ela passa então exatamente por uma análise simples, ó. Eu quero saber a relação entre a massa de A e a massa de B. Então veja bem, a massa, ele falou no problema que a massa é proporcional ao volume, está lá identificado no problema. Como o volume depende da área, então veja bem, a área do A é menor. O A tem uma área menor. Portanto, se a área é menor, o volume é menor. Logo, a massa é menor. São grandezas proporcionais, ó. Tá certo? A área de A é menor, portanto, o volume de A é menor. Logo, a massa de A é menor, porque depende diretamente desse elemento. Então, está aqui a primeira relação, a massa de A é menor que a massa de B. Nas respostas, nós temos várias dessa solução em que a massa de A é menor. Então, só isso não dá para resolver o problema. Temos que pensar também a respeito da pressão. Então, na pressão, aí eu chamo vocês a atenção à questão, a pressão é a força por unidade de área. A pressão depende da área na qual ela é aplicada, né? Se eu dou um tapa com a mão aberta, é uma pressão. Se eu dou um tapa só com o dedo, a pressão é outra. Possibilidade, inclusive, de quebrar o dedo é muito maior, porque a área, quando você diminui a área, você aumenta a pressão. Essa é a parte importante aí da hidrostática. Então, olha o que vai acontecer. Como a área de A é menor, e a gente já tinha citado isso aqui nessa solução, se a área é menor, a pressão será maior. Então, a pressão de A é maior que a pressão de B, porque a área é menor e a dependência da pressão com a área é uma dependência inversa. Logo, eu tenho a massa de A é menor, mas a pressão é maior em função aí dessa dependência inversa, tá bom? Vamos lá, muito bem, duas questões moleza por enquanto, né? A terceira questão, a questão teórica também muito importante da eletricidade, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável. Olha aí o fluxo magnético. Esse tema é um tema que há muito tempo não vem sido cobrado nas provas do Enem. Em 2019 apareceu essa cobrança aí. O fluxo magnético, a lei de Faraday, né? Um fluxo magnético variável provoca a indução de corrente elétrica. Então vamos lá ver o que está acontecendo. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica nos arames da cerca. Tanto os animais quanto os funcionários da propriedade rural dessas concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando estiverem próximos da rede de alta tensão, pois se tocar no arame, a cerca poderá sofrer, a pessoa ou o animal pode sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse problema, o que deve ser feito? O que deve ser feito para minimizar esse problema aí do choque da pessoa? Olha, veja bem,
o fluxo magnético variável da alta tensão, das correntes de alta tensão, vão produzir a corrente induzida no arame. Logo, se eu colocar, né, nesse arame, se eu colocar um fio terra, imediatamente a produção dessa energia elétrica, essas cargas serão descarregadas para a terra. Então não vai ter acúmulo de carga elétrica na cerca, evitando automaticamente que a pessoa possa receber aquela sobrecarga, né? Então a solução é uma solução simples, adotada, né, no meio rural aí, pego uma parte do arame, põe lá, enfio lá na terra, então eu estou fazendo um aterramento. Qualquer corrente elétrica ali desse campo eletromagnético variável vai ser descarregado para a terra e a pessoa não vai sofrer esse choque aí, tá bom? Nesta prova, essa resposta já é a letra A, ó, fazer o aterramento dos arames da cerca, né? Então, a resposta correta. Ela é uma questão simples de eletricidade, mas que levou muita gente a pensar nessa questão do fusível, em colocar um fusível. Isso não pode ser a solução correta ao fusível, porque o fusível ele vai permitir a corrente elétrica ter uma certa quantidade, né? Até que o fusível estoure. Então, enquanto o fusível não estourar, a pessoa vai tomar esse choque aí, então não vai adiantar, não é a solução. A solução é você fazer o aterramento dessa cerca aí, tá bom? Tranquilo? Vamos para lá, para a nossa última questão do dia. Essa questão é uma questão trabalhosa, é uma questão simples do ponto de vista do entendimento, mas é uma questão muito trabalhosa, né? Nós temos aí uma casa com um cabo elétrico que foi mal dimensionado, tem uma resistência de 10 ohms, está aí na figura, ó, a resistência de 10 ohms, que se conecta à rede, a rede está tudo em paralelo aqui, ó, todos os elementos em paralelo, ó, de 200 ohms, tem várias lâmpadas de 200 ohms, e uma TV com a resistência de 50 ohms, ó. Então, nesta casa tem 5 lâmpadas de resistência de 200 ohms e estão conectadas ao mesmo circuito uma televisão com resistência de 50, conforme o esquema. A televisão só funciona enquanto a tensão for entre 90 e 130. Então, o mínimo de tensão para essa televisão funcionar é 90. Se fizer 89, essa televisão não funciona. Mas 90 para cima até 130 ela funciona bem, tá bom? Então, quantas lâmpadas eu posso ligar junto com a minha televisão para que ela continue a funcionar? Para que ela tenha, então, na verdade, ainda os 90 volts capazes de funcionar, tá bem? Então, eu separei para a gente aqui as ideias básicas, essenciais. Veja bem, eu tenho uma resistência de 30 ohms, que são os circuitos mal dimensionados que ele citou lá no problema. E eu tenho também esse dado que a televisão precisa de 90 volts para funcionar. Então, se a televisão precisa de 90 volts para funcionar, eu posso deixar 30 volts aqui nessa resistência e ela ainda vai continuar com 90 e vai funcionar, né? É um dado do problema. Então, eu vou partir desse dado, ó. Se eu tenho 30 volts e tenho 10 ohms, então eu posso calcular a corrente elétrica que vai passar no meu circuito. Lei de Ohm, 30 volts, 10 ohms a resistência, então a corrente elétrica máxima do meu circuito só é 3. Não posso ter corrente maior que 3. Se eu tiver corrente 4 vezes 10, 40. Aí eu vou ter 40 volts aqui cai para 80. Não pode. Então o máximo é 3 amperes a corrente, está ali determinado. Ora, aproveitando desses 3 amperes, eu vou calcular a resistência equivalente desse meu sistema.
Qual a resistência equivalente do paralelo entre as lâmpadas e a televisão? Ora, eu preciso de 90 volts, a corrente é 3, então eu posso ter uma resistência equivalente máxima de 30 ohms, né? Fazendo a continha, passou o 3 dividindo, 30 ohms é a resistência equivalente da minha parte. Vou voltar rapidinho para vocês não perderem, ó. Vocês não perderem aqui na imagem, ó, essa parte toda aqui, ó, pode ter no máximo uma resistência de 30 ohms, tá? Então vou calcular, né? A resistência equivalente, 1 sobre R é igual a 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200. Quantas lâmpadas eu vá colocar? Mais 1 sobre 50, que é exatamente a minha televisão, tá bem? Juntando esses 1 sobre 200 aqui, eu tenho N sobre 200, é o número exatamente que eu quero calcular. Ó. Quantos N sobre 200 eu posso ter? Então, eu vou passar 1,50 para o outro lado, 1 sobre 50 para o outro lado. 1 sobre 30 menos 1 sobre 50 é igual a N sobre 200. Com isso, eu posso tirar o mínimo aqui, foi isso que eu fiz, tirei o mínimo de entre 50 e 30, que é 150, resolvi e encontrei um N igual a 2,67, quer dizer, eu posso ter um N um pouquinho maior que 2, mas não pode ser 3. Então, o número inteiro de lâmpadas que eu posso ligar, máximo, é 2. Se eu ligar mais do que 2, com certeza será 3, vai ultrapassar, né? Essa questão é uma questão mais elaborada, né? Ela depende de um cálculo maior, não cálculos complicados, é só a resistência equivalente e a lei de Ohm, mas ela tem pelo menos, listei aqui 3 cálculos para serem feitos, né? Precisa de mais atenção de vocês para poder conseguir resolver. Tá bem? Então, preparei essas questões aí. No próximo bloco, vou discutir outras 4 questões com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa questão aí, tira um print, resolve, tá? Faz a continha, confere. Se ainda permanecer alguma dúvida, liga para a gente conversa. Agradeço, um abraço no coração de vocês. Fica com Deus.